Larissa Galva Felício, sou estudante de Medicina Veterinária do sexto período da Faculdade Integra. Hoje iremos falar sobre o senso comum e o senso crítico na matéria de metodologia científica. Eu quero que meus convidados se apresentem. Então, eu sou a Cíntia da Chagas Bernardo, sou médica veterinária e coordenadora do curso de Medicina Veterinária aqui da Faculdade Integra e hoje estou convidada da Larissa para a gente conversar um pouquinho sobre senso comum e conhecimento científico. Eu me chamo Marcelo de Oliveira Marques, professor da Pedagogia de Ensino Médio e também da Medicina Veterinária, juntamente com a discente Larissa. Estamos aqui para a gente bater um papinho sobre senso comum e senso crítico, que abrange também dentro da área da língua portuguesa. Isso. Cíntia, o senso crítico e o senso comum, quais são as suas diferenças? O que você pode nos dizer sobre isso? Basicamente, o senso comum, né, ou conhecimento popular, conhecimento empírico, tem vários nomes, né? Ele vem de uma bagagem que a gente já tem de um conhecimento prévio dos nossos avós, dos nossos pais, né? Por exemplo, um livro de receita que passa da avó para a mãe, depois para a filha, né? Então, isso é um conhecimento que é adquirido ao longo do tempo de cada indivíduo, né? E quando a gente pensa em conhecimento científico, a gente pensa num tipo de conhecimento que a gente precisa de um método, né? Que a gente desenvolve um método para testar se de fato ele é aceitável ou não. Como assim, Cíntia? Bom, geralmente, né, as hipóteses que a gente busca testar dentro do conhecimento científico surgem de bagagens prévias, né? Que pode ser o próprio senso comum. Então, uma determinada planta é bom para dor articular. Então, o que o conhecimento científico ele vai fazer? Ele vai tentar isolar qual é o princípio ativo, né, que tem esse efeito. E, a partir desse isolamento, testar, será que de fato é ele que está fazendo isso ou não? Então, o conhecimento científico ele busca testar hipóteses. E as hipóteses podem ser das mais variadas, né? Cíntia, em sua vida de veterinária, na clínica, você já teve algum óbito por algum animal por causa do dono que não quis dar o remédio e foi dar um remédio natural? Eu não tive óbito, mas eu tive uma questão engraçada que foi uma das coisas que aconteceu comigo na época de graduação e que me fizeram não escolher a clínica. Foi meio traumatizante. Eu lembro que eu estava atendendo uma calopsita, né, e é muito comum entre as pessoas que criam falar que está com peito seco. Mas peito seco não é uma doença, é só um sinal clínico ali, né? De emagrecimento do animal. E aí a pessoa chegou no consultório e falando que o vizinho tinha dado, hoje nem lembro qual era a planta, mas que tinha dado para o bicho dele e tinha dado certo. Eu falei, não, vamos fazer um exame de fezes para ver o que é, né? Porque tem algumas coccidioses, algumas doenças que podem causar, né, o peito seco. E a pessoa, não, ele só queria que eu orientasse aquilo que ele já veio sabendo, entre aspas, né? Então, naquele momento, o tutor não deixou eu fazer o meu trabalho enquanto médica veterinária por um conhecimento popular, né? Um senso comum, não crítico. Porque ele ouviu de um vizinho que deu certo para o vizinho e ele queria que o dele fosse da mesma forma, né? Então, o conhecimento científico ou o senso crítico, ele vem muito nessa pegada de você entender o que está acontecendo e, de fato, fazer perguntas sobre, né? Mas será que esse sinal é o mesmo do vizinho? Né? Será que não pode ser outra coisa? Então, o senso crítico, né, ele vem dessa visão mais ampla do mundo, né? Da gente entender que algo
pode ser diferente do que eu já vi, do que eu já vivi, né? Então, eu não cheguei a pegar óbito, mas dentro da medicina veterinária a gente escuta muito, né? Da água com quiabo para cinomose, água sanitária, mistura para ave. E aí são coisas que às vezes, né? Às vezes não, trazem um mal-estar para o animal, e que a gente, enquanto médico veterinário, precisa estar atento, porque somos nós que disseminamos precisamos disseminar, né, esse tipo de conhecimento científico, de conhecimento crítico, para as pessoas entenderem que, de fato, a nossa profissão é importante, que precisa ser respeitada, e que não é porque todo mundo já deu água com quiabo para o cachorro, né, que, de fato, foi isso que fez a diferença ali no tratamento do animal. É muito complicado isso, né? Do doutor achar que a mesma coisa que aconteceu com o vizinho vai dar certo com o dele e que não vai fazer mal. Isso. E, assim, a gente que está aqui dentro da academia, né, e que tem esse conhecimento científico, pelo menos entende que ele existe, que é importante, somos nós que temos que botar na cabeça das pessoas um pouquinho, né, do que a gente precisa abrir os olhos mesmo, abrir a mente, né? A visão macro, que eu gosto de brincar com os meus alunos. Tirar aquele foco e ter a visão mais ampla mesmo. E se questionar. Eu acho que é o principal, assim. A gente se questionar e, a todo momento, buscar, né, informações que vão fazer com que a gente corrobore ou não com aquela hipótese ali levantada. Eu já ouvi muito falarem que geralmente eu vou para a fazenda, né? Eu já ouvi falarem lá que quando o tamanduá aparece, se você enfrentar ele enfia a língua dentro do seu nariz. E eu ficava assim, gente, isso nunca vai ser isso. Não é verdade. Não tem lógica. Mas você sabe que o senso comum e muitas coisas que a gente fala, né, vem dessas observações. Às vezes o cara viu alguma coisa acontecendo distante, né? E aí começa, foi a língua, foi não sei o quê. Mas você sabe, já ouviu aquela expressão, amigo da onça? Já ouviu? Essa expressão nasceu justamente do tamanduá bandeira. Porque que o tamanduá, quando ele vai se defender, ele abre os braços, que tem 2 garras muito grandes, né? E quando a onça vem para pegar ele faz o quê? Ele abraça. É a única coisa que ele pode fazer. Ele não consegue correr, ele não consegue morder, ele abraça. E morre, ele e a onça. Então, por isso a expressão amigo da onça, que é uma pessoa que é falsa, né? Mas vem dessa questão que acontece de fato. Só que as pessoas, né, usam uma visão, né, algo que presenciou ali, e começa a fantasiar muita coisa, né? E a unha, inclusive, perfura o pulmão do animal, Isso. fazendo o mesmo morrer. Vou só fazer uma complementação, porque a relação do senso comum, não só dos nossos antepassados de alimentos e de remédios também, interfere na língua portuguesa. Nunca vou esquecer, quando minha avó era viva, ela falava que se eu jantasse e fosse para a leitura, dava garrolê, né? Então, ou seja, o verbo agarrar mais o verbo ler, nasceu o garrolê. Então, olha o senso comum. Eu achava super engraçado, e hoje eu tenho essa memória afetiva aí que uma vez ou outra eu dou como exemplo em sala de aula. E que às vezes lá atrás você não entendia, mas depois, né, de ter o conhecimento científico dentro da academia, você entendeu da onde surgiu, né? Era igual leite com manga, né? Igual leite com manga, também é outra questão. Você já ouviu esse? Não pode tomar leite com manga. Sabe de onde surgiu essa? Da época dos escravos. Né, que tinha muitas mangueiras dentro, né, das propriedades e tudo. Era uma forma do senhor ali evitar que os escravos tivessem acesso, né, e comessem. Na verdade, eles tinham acesso, mas era uma forma deles não quererem pegar a manga no pé, porque eles se alimentavam basicamente do leite, né? Então, veja como o senso comum é muito importante na nossa formação, né? Ele está presente em tudo. E aí, às vezes, um erro comum de quando a gente está discutindo isso aqui dentro, né, é pensar assim, então o senso comum é ruim e o conhecimento científico é bom. Eu falei, calma. Como eu falei, né, muitas das coisas que a gente pensa em testar metodologicamente dentro do conhecimento científico vem do senso comum, né, ou de outros tipos de saberes.
Professora, quando, enquanto você, enquanto na sua clínica, como você falou que você não quis ser clínica, mas você teve alguns casos. Você teve algum caso, um caso muito absurdo de senso comum? Tipo, não sei. Eu não tive de senso comum, mas eu acredito que a pessoa achou que eu ia acreditar nela. Vou contar um caso bem bizarro, assim. E por quê, né? Porque, às vezes, no senso comum, as pessoas contam uma coisa e falam assim, ele vai acreditar, né? Que é muito passar um saber para o outro sem testagem, né? Porque é o que a gente pensa e conhece do senso comum. Eu atendi um poodle com miíase. Não sei se você lembra, miíase é larva de díptero, né? Ali se alimentando basicamente do tecido do animal, vivo. E eu atendi um poodle que chegou já com sinal neurológico, então estava com ataxia, né? Com dificuldade de caminhar, já não estava... você chamava, ele já ficava desnorteado, não sabia para onde ir, estava cego já de um olho. E aí, até então a gente não sabia, né? Veio a queixa do proprietário, quando a gente foi avaliar o animal, tinha uma miíase na boca, né? E aí a gente começou a conversar e tal, aí a proprietária falou assim, não, mas eu viajei só o final de semana. E ele estava muito bem, não tinha nada aí. Mas o que aconteceu? A miíase começou na boca e já estava no cérebro. Então, essas larvas foram se alimentando ali do tecido, né? E já estavam próximo, já tinha passado pelos nervos oculares, ou seja, já tinha afetado um olho, já estava no cérebro, afetando ali já neurologicamente o animal. Isso não acontece em 2 dias, né? A pessoa que viaja sábado, como ela falou, e volta no domingo, não seria. Então, isso é um pouco do que a gente estava falando, de ter uma visão mais ampla e ser crítico, né, com as coisas que chegam até nós. Então, isso é um pouco de conhecimento científico, né, de você entender a dinâmica e pensar mesmo e fazer... será que isso está certo? Será que é dessa forma? Né? E aí a gente usa todo o conhecimento prévio que a gente já tem para poder chegar numa opinião que é nossa. Né, que é o que o senso crítico traz. Nós formarmos a nossa opinião a partir, né, de outros conhecimentos. Em casos extremos, acho que entra até o conhecimento jurídico, né? Também Nesse caso, a gente podia acionar. Mas isso tem um pouquinho de tempo que eu formei. A lei de maus tratos é relativamente nova. Recente. Relativamente nova. E isso é até um ponto interessante, Marcelo, porque você sabia que, por exemplo, na veterinária, o artigo, né, o primeiro que traz que, de fato, os animais são senescentes, ou seja, entendem, sentem, é de 2006, se eu não me engano. É relativamente novo, é muito novo. E ele foi validado, acho que em 2019. Foi. Né? É recente demais. Então, é algo muito novo. Apesar da gente já saber que os animais, de fato, sentem, igual a gente estava falando do vídeo, né? Da cachorrinha aqui. O conhecimento, a gente só consegue falar, não, é verdade, depois que alguém pega, testa e fala, né? E, de fato, produz conhecimento científico e publica isso. Então, essas questões legais e de senescência, por exemplo, dos animais, que eles, de fato, sentem, né? E, a partir daí, surgindo as legislações mais específicas, isso não tinha lá atrás. Né? Então, até para a gente se embasar, até hoje é complicado. A gente não tem uma delegacia, por exemplo, especializada. Né? Eu sei que Goiânia tem, mas todo o resto do estado não. E como é que a gente faz? Né? Então, a gente, de fato, entra numa sinuca de bico ali, né? Porque a gente vê que é maus tratos, mas a gente, naquele caso, não conseguia acionar nenhum tipo de órgão, né? Na época, a gente optou pela eutanásia, né? Que é uma questão extremamente, não controversa, mas que é difícil para nós, médicos veterinários, né? Porque a gente estuda pensando no bem, em salvar né? E melhorar. Mas é importante a gente ter em mente que nem sempre a gente consegue. E esse foi um caso que também me marcou muito, né? Porque foi caso de maus tratos, sim, e o tutor acha que a gente não entende, né? Porque o animal não fala,
a gente vai acatar o que o tutor ali, né, diz. Então, é muito um pouco ser pediatra, né? Porque não tem, o pediatra também não tem o que a criança fala e a gente também não tem. A gente tem que usar o nosso conhecimento adquirido aqui dentro da faculdade para chegar a gente tem que ser um pouquinho Sherlock Holmes, né? Que eu brinco. Cíntia, para finalizar, eu vou fazer a minha última pergunta, tá? Do movimento antivacina no Brasil, no qual é amplamente estruturado no senso comum. Esse movimento tem se estendido às pessoas e os animais. Quais os prejuízos que podem acarretar a população e os animais em nosso país? É um tema extremamente complicado, né? Inclusive, durante as aulas de metodologia, eu trago um vídeo, né, do Porta dos Fundos, que eu gosto muito, e que eles brincam com essa questão do senso comum e o conhecimento científico, né? E quando a gente pensa em vacinação, a gente pensa no coletivo. Nós que temos o conhecimento científico, estudamos e entendemos o que de fato é a vacina é coletiva. Mas, principalmente durante o Covid, né, que foi bastante complicado, o pensamento ficou cada vez mais individual. E o fato de eu escolher não me vacinar, isso afeta a população como um todo. Né? Eu tomei todas as minhas vacinas, inclusive enquanto gestante. Ainda não tinha tantos testes, mas eu estava gestante e tomei a vacina, né? A gente sabe o quão rápido foi o surgimento dessas vacinas, mas são protocolos que já existiam há muito tempo. Então, naquele momento de uma pandemia, mesmo que todos os testes não estivessem todos completos, a importância da vacinação é muito grande, porque a gente consegue diminuir ou cessar a circulação de um patógeno, que ali no caso era o vírus, né? Extremamente, não era tão letal, mas que matou tantas pessoas, né? E que a gente, com a vacinação, poderia ter minimizado muito isso, né? Porque se a gente não permite que o vírus se espalhe, a gente diminui, né, a chance daqueles indivíduos que eram mais sensíveis entrar em contato com o vírus. Então, ficou muito clara para mim a diferença entre senso comum e conhecimento científico durante a pandemia. E todo mundo virou meio especialista, né? A pessoa não sabia nem o que era vacina, nem que existe vacina viva. Não, para quê? Ele só falava que não podia, porque não tinha, porque viu na internet, porque o fulano disse, porque o cicrano, né, falou, e assim, sem muita criticidade, muito, né, de parar ali, ouvir, entender e buscar, de fato, a informação. Então, foi um período muito crítico e que foi muito difícil para nós, pesquisadores, né, ouvir tanta besteira. E aí, uma coisa que surgiu muito nessa época também, e que hoje, às vezes, eu fico assim, meu Deus, onde você leu isso? Onde você ouviu isso, né? Qualquer um põe um jaleco, vai na frente da televisão e fala assim, eu sou médica, nasci, né, trabalho no hospital do não sei aonde. É muito fácil, mas não tem... A gente não sabe se tem um registro, se de fato é verdade, se não é. Então, muitas pessoas nessa época também tomaram como verdade coisas que ouviram desses indivíduos, né? Que às vezes nem eram médicos, nem tinham conhecimento, mas traziam essa questão de uma forma fantasiada ali de conhecimento científico. É uma problemática que a gente chama de era pós-moderna, que é a era das fake news. Então, infelizmente, não se tem o controle de todas essas informações que são veiculadas, né? Acho que uma das linhas mais fortes foi atrelar a vacina com a questão do coração, né? Então, da mesma forma que você tomou todas, eu também tenho as minhas em dia. E aí, para você dizer que uma determinada vacina causa, de fato, hipertensão, trombose, é tanto estudo, tanta coisa para fazer essa correlação, e as pessoas queriam ter essa correlação, né, ali com uma semana de aplicação, um mês de aplicação de vacina. Então,
naquele momento a gente sabia se ia atrelar ou não? Não, mas a gente pesa na balança o que de fato naquele momento era importante para a população como um todo, né? Que era diminuir aquela transmissão, aquela disseminação. E foi tão dolorido ver que uma ação individual provocou um efeito negativo com o coletivo, né? Sim. Então, sim. Alguns grupos, algumas pessoas que não se vacinaram e que até hoje, né, tem essa aversão, afeta aí o coletivo. E às vezes, Marcelo, uma coisa que me chamou muita atenção, até pessoas do próprio meio científico, médicos, né? Eu conheço médico aqui de Caldas que falou para mim, Gabriel, não vacina porque não tem estudo ainda em gestante. E aí, a pessoa que tinha que ser uma figura de autoridade, né? E representar aquilo e pensar no coletivo, naquele momento não estava pensando, né? E aí eu citei o exemplo de um médico, mas outras pessoas, né, no meio também, e a gente escuta coisas, né? Mas, infelizmente, né, cada um, ou felizmente, cada um tem a sua opinião. O que a gente precisa é o que o Marcelo trouxe, né? Na minha opinião, a gente ser mais crítico naquilo que a gente expõe para os outros, né? A opinião que a gente traz. Porque a gente não sabe como é que as pessoas vão receber aquilo que a gente fala, né? Finalizamos nosso podcast? Obrigada pelo convite, dona Larissa.